Amém? Levanta as mãos bem alto. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, fala forte. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai, perdoa os nossos pecados. Nós pecamos, nós falhamos, nós esquecemos. Meu Deus, nós cochilamos, nós dormimos. Meu Pai, muitas vezes nós erramos. Pai, a tua palavra diz: errais por não conhecer as santas escrituras. E nós erramos sim por não conhecer a sua palavra, por não praticar a sua palavra, por não buscar a sua palavra, por não viver a sua palavra. Por isso perdoa, levanta as mãos, peça perdão. Perdoa os nossos pecados, os pecados de nossos filhos, de nossa geração, os pecados de nossos pais, os pecados da nossa família. Perdoa o meu pai, a minha mãe, o meu avô, o meu bisavô. Perdoa porque eles não te conheceram. Oh Deus, eles não andaram na sua presença. Perdoa as iniquidades da nossa família. Pai, a tua palavra diz que o Senhor visitará a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Por isso perdoa a quarta geração dos meus antepassados, a terceira geração dos meus antepassados. Perdoa, Pai, o pecado da minha família, da segunda geração dos meus antepassados, da primeira geração, desta geração. Levanta as mãos e diga que o sangue de Jesus, o sangue de Jesus, seja neste momento espargido sobre a minha vida e a minha família. Diga: eu e minha casa. Diga forte: eu e minha casa buscamos nesta noite a justiça divina, a justiça de Deus. Diga forte que as portas se abram. Diga: tudo que tiver fechado vai abrir, porque o meu Deus é um Deus justo e certamente Ele vai nos dar vitória. Amém. Irmãos, pode sentar. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo São Lucas. Amém? São Lucas capítulo 3. Somente abra a Bíblia e eu vou falar sobre graça, a graça de Deus. Amém? A graça de Deus. Eu não vou falar o capítulo, não precisa olhar para mim, não ficar procurando. Só abre aí no Lucas. Amém? Vou falar o capítulo. Nesse final de semana nós estamos completando 2 meses que nós fomos ao encontro, né? Foi no último final de semana de abril para maio. Se não falha a memória, 29, pastora? Foi isso mesmo? 29 de maio, né? De abril, 30 de abril e 1º de maio. Foi até feriado. E eu quero lembrar um pouquinho hoje sobre o encontro. Algumas questões que é tratado no encontro, foi tratado lá, e que são tratados exclusivamente no encontro. Assuntos que diz respeito à nossa intimidade, à nossa história, à nossa trajetória, né? A nossa genealogia, a nossa árvore genealógica. Então são muitos assuntos que tratam no encontro, mas que depois do encontro a gente vai então avaliar para ver se valeu a pena, né? Valeu a pena a gente ir no encontro? Será que aqueles 3 dias que eu vivi no encontro, que eu fui confrontado, eu fui colocado na parede ali, eu fiz renúncias, eu chorei muito,
E hoje, com quase 60 dias, hoje são 26, né? 26. Então, quase está transmitindo ao vivo? Ah, tá. Que eu ia cumprimentar o pessoal. Quase 2 meses, né? Um mês, 58 dias que nós fomos. Quem foi no encontro? Levanta a mão, deixa eu ver quem foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Amém. Foi muita gente. Nós tivemos só encontrista 210, né? Fora a equipe de mais uns 60 que trabalharam servindo o encontro. Então foi uma bênção. Então na palavra de hoje eu quero falar sobre a graça de Deus. A graça de Deus que nos alcançou quando nós estávamos caídos no mundo de pecado, no mundo de cegueira espiritual, né? Onde nós vivíamos uma vida infeliz, principalmente na questão religiosa, ou nas questões religiosas, mesmo religiosos, mas nós quebramos muita cabeça, né? Ao mesmo tempo que éramos religiosos, também éramos profanos, né? Nessa época, por exemplo, de mês de junho, é um mês de muita gente profanando, né? As coisas de Deus, né? Em troca de uma homenagem a um santo chamado João, que na verdade tem João aqui na Bíblia, mas ele jamais aceitaria fazer uma fogueira para ele. Não é? Se João tivesse aí, ó, joga água nessa fogueira aí que eu não aceito esse trem não. A glória é para Jesus, né? E há muitos rituais nessas festas que é até bonito, né? As escolas aí ensina, faz as quadrilhas, as crianças vestem e até uma luta para os filhos dos crentes, né? Uma luta porque os professores querem comprar roupinha e fazer, né, quadrilha e papapá. Então nós um dia também caminhamos nessa mesma visão na minha terra nessa época. Lá no norte de Minas, no lado nordeste, então tem muita fogueira, vai lá, corta lenha no meio do mato, e, né, passa dando fogo, e faz muitos rituais. Evangelina está balançando a cabeça aqui, eu acho que... Né, Evangelina? Então, irmãos, nós fomos para o encontro com Deus, de repente você não foi ainda, e eu não posso dar muito detalhe, mas essa experiência do encontro com Deus, nós tivemos ali 3 dias onde mexemos muita coisa disso aí. Desses passados, nós renunciamos ali muita coisa pagã que aconteceu na nossa vida, no espiritismo, na macumbaria, na feitiçaria, e ali nós entendemos, né, como entendemos na igreja. Pastor, não, você não tem que ir no encontro, né? A graça de Deus está aqui nessa noite para te alcançar. A graça de Deus está na televisão para alcançar as pessoas. A graça de Deus está nos rádios, está nas pessoas que pregam na rua. A graça de Deus está externada a todo mundo. A graça de Deus vai alcançar aquele que abre o coração. Amém? Quem abre o coração nesta noite? Então, agora, quando nós insistimos um pouco mais em pagar um preço, né? Em dedicar um pouco mais a nossa vida às coisas de Deus, então nós vamos crescer um pouco mais também. Quando você dedica, quando você é fiel, quando você se esforça para servir a Deus de verdade. Amém, igreja? Então, esses acontecimentos, nós vamos falar de alguns aqui. Pode até preparar aí o seminário de sábado, deixar tudo prontinho aí, para a gente tocar, porque sábado já temos aqui a nossa conferência. Vai ser algo forte, né? Muito forte. E você que quer viver uma experiência a mais, além do culto que eu venho, eu quero viver uma experiência a mais. Então, a proposta é sábado está com. Mas abra agora Lucas capítulo 3. Vamos ler aqui a primeira experiência que Jesus alcançou, vivendo a graça de Deus. Glória a Deus. Aleluias. Lucas capítulo 3, versículo 21. Vamos ler até o versículo 22. 21 e 22.
aí foi manifestada a graça de Deus sobre a pessoa de Jesus. Eu não quero estender muito, porque está muito frio, mas eu quero que você guarde 3 coisas que eu vou ensinar aqui hoje, para que você cresça na graça. São 3 fases que nos levam ao crescimento na graça de Deus e buscar a justiça de Deus. Primeiro, Jesus alcançou aí o primeiro degrau, né? O primeiro degrau da graça como homem. Lucas 3:21, está escrito assim: e aconteceu, vamos ler juntos? Está no telão? Tá, vamos lá. E aconteceu o quê? Como todo povo, calma, vamos lá, vamos ler juntos? E aconteceu que, como todo povo se batizava, sendo batizado também Jesus, esse também engloba todo mundo. Jesus não foi melhor do que ninguém, ele tinha que entrar na visão, por isso que é importante a gente meditar. Sendo Jesus também batizado, orando ele. Então o primeiro passo aí que Jesus, a primeira iniciativa de Jesus após o seu batismo, Jesus passou a orar. Quem aqui que ora? Quem ora? Amém, graças a Deus. Então está aí o primeiro passo. Não é sobre isso que eu vou falar, é sobre graça, mas está aí um ponto importante da leitura. Sendo batizado também Jesus, orando ele, vamos falar juntos? O céu se abriu. Então quando é que o céu se abre para nós? Quando a gente ora. Aleluia. Calma, vamos chegar no 21. Então orando ele, o céu se abriu. Jesus precisava orar para o céu abrir? Sim ou não? Não, ele é filho de Deus, ele era o próprio Deus. Mas tudo que Jesus fez na terra foi na sua simplicidade para deixar como modelo para nós. Por isso Jesus incorporou o ser homem, o ser humano. Jesus aqui 100% homem, ser humano, para que todos os seus atos, todas as experiências vividas por ele poderiam ser também vividas por nós. Digam amém. Levanta a mão e diga: se eu orar, diga forte, se eu orar, o céu vai se abrir. Eu creio. Bata palmas se você crê que se eu orar, o céu vai abrir. Agora o versículo 22 fecha com chave de ouro. O céu abriu, e aí? Vamos falar juntos? E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea. Pela primeira vez, o Espírito Santo vem sobre o mundo com um corpo. Não é? Então o Espírito Santo hoje não vai chegar aqui um tanto de pomba voando. Hoje o Espírito Santo tem o seu corpo para descer neste lugar. Aleluia. O Espírito Santo tem o nosso corpo para descer aqui e o céu abrir e a gente ser abençoado. Então vamos lá. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu. Agora essa frase eu preciso que você guarde. Grifa na sua Bíblia aí, esse pedaço aqui, ó. Vamos falar juntos? E ouviu-se uma voz do céu. Aleluia. Olha que coisa interessante. Agora era Deus 100% falando com o homem 100%. Jesus ali era homem. Como Deus nessa noite quer falar o que falou com Jesus, ele quer falar com cada um de nós. E ouviu-se uma voz do céu que dizia, 2 pontos: tu és o meu filho amado, e em ti me comprazo. Levanta a mão e diga: eu sou. Diga forte: eu sou um filho amado. As irmãs falam uma filha, vamos lá. Eu sou, e em Deus eu me alegro. A palavra comprazo quer dizer alegria. Deus está dizendo: oh meu filho, depois que você desceu essas águas, cumprindo o primeiro propósito da minha graça, porque até então os homens viviam na lei, naquilo que era imposto, era colocado na garganta. Se você fizesse, você era abençoado. Se você não fizesse, você não era abençoado. Tinha que sacrificar o cordeiro, tinha que derramar sangue, tinha que ir em Jerusalém uma vez por ano, como a mulher samaritana falou. Mas não é em Jerusalém o lugar de adorar?
que a mulher samaritana falou? Olha, o lugar de adorar é só em Jerusalém. Mas Jesus falou: mulher, vai chegar a hora que está no plural, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e vai ser em todos os lugares do mundo. Digam glória a Deus. Então diga comigo: eis aí, diga, tu és o meu filho amado, e em ti me comprazo, me alegro, me satisfaço, porque você é obediente, porque você veio de verdade, você não está brincando no serviço, você veio para ficar, você veio para levar a sério a minha palavra, você veio para cumprir o meu propósito, por isso em ti eu me alegro. Digam amém. Esse primeiro degrau que fala da graça, graça significa favor que eu não mereço. Algo que eu não mereço, alguém faz para mim. Aquilo que eu não tenho condição, não mereço mas de jeito nenhum. E é muito difícil alguém praticar a graça. Principalmente nos dias de hoje. A maioria de nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas não querem mais fazer favores. A maioria das pessoas não querem mais servir um ao outro. E isso está ligado à graça. A graça é eu me sacrificar no meu domingo, na minha semana, ir atrás de alguém, ministrar para alguém, lembrar de alguém que não está vindo mais na igreja, ir lá orar no hospital. Tudo isso faz parte da graça. E isso tem acabado, né? Graça é manifestar aquilo que alguém não tem condição de fazer sozinho. Então alguém vai fazer por ele. Amém? Alguém não tem condição de colocar comida na boca. Aí você vai fazer isso. Isso se chama graça. E foi isso que Jesus fez. Por isso que Deus disse: eis aí meu filho amado, ele é muito amado, e em ti eu me comprazo, porque você vai fazer no mundo aquilo que nenhum homem poderá fazer. Você vai fazer pelos homens aquilo que ninguém pode fazer, que ninguém fez até hoje e que ninguém poderá fazer no futuro. Agora, a palavra graça, que também significa favor imerecido, também tem 3 pontos importantes. Primeiro, a graça nos traz bênção. Vamos repetir? E quem quer bênção aqui? Amém. Mas o que acontece com a bênção? A bênção nos expõe. Porque quando nós somos abençoados, de todo jeito a gente aparece, porque você vai contar a bênção, você vai ficar feliz, você vai testemunhar, vai ungir o carro novo para mim ali, né? Vai, pastor, comprei um lote, eu casei, estou casado, está chegando neném já aí? Não, né? Favor imerecido. Então, a graça traz bênção, mas a bênção nos expõe. Mas a graça também nos traz prova. Foi o que aconteceu com Jesus. Capítulo 4, leia aí. Está logo a folha seguinte, vamos lá? Põe capítulo 4 para ver o que a graça faz. Ela abençoa, mas ela também prova, vamos lá? E Jesus cheio do Espírito Santo, nós vimos lá Deus falando, chamando ele de filho amado, cheio do Espírito Santo. Agora, Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, pelo Espírito Santo ao deserto. Vai, vamos um pouquinho. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Por isso que eu perguntei para você que foi no encontro, como é que está? Qual é a experiência que você está vivendo? Você pode ter sido muito abençoado, como pode também ter enfrentado uma luta, ter passado por uma batalha. A graça nos traz bênção, a graça nos abre portas. A graça libera, em primeiro lugar, a salvação, favor imerecido. Mas a graça também libera muita coisa boa, diga amém. A graça vai te abrir a porta do emprego. A graça vai curar a enfermidade. A graça vai te trazer alegria. A graça vai trazer de volta para casa aquele que foi embora. A graça vai fazer de você uma pessoa vencedora. Mais que vencedora, diga glória a Deus. Se você acredita na graça, bata a palma e diga você, abençoado essa semana.
Mas enquanto Deus falou, eis aí meu filho amado em que eu me alegro, Jesus estava indo para o deserto para ser provado, ser tentado. Tentado pelo diabo, não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles teve fome. Então aí nós vimos as características de alguém que quis abraçar a graça, mas não foi bem assim como nós imaginamos. Às vezes nós imaginamos que se alguma coisa está errado, não está dando certo, vou desistir, vou largar, não vou mais na igreja, né? Vou desistir desse negócio, porque não entendemos o verdadeiro sentido da graça. E quanto mais graça Deus derramar sobre você, mais bênção também vai chegar sobre você, mais luta também vai chegar sobre você. Quem está entendendo, diga amém. Quanto mais alto você quiser chegar, mais você vai ter que esforçar, mais você vai ter que caminhar. Quanto maior degrau você quiser galgar, inclusive na vida secular, lá na empresa, você quer ser promovido, você quer ser encarregado, você quer ser gerente, você quer chegar a um posto maior, você vai ter que pagar preço, vai ter que se esforçar. Por isso que aonde abundou o pecado, diz a Bíblia, superabundou a graça. Glória a Deus, porque muitas vezes nós fomos tão pecadores, nós fomos tão rebeldes, nós estávamos tão caídos, mas no dia que abrimos o nosso coração, era tão grande a nossa falha, era tão grande o peso sobre nós, que agora tudo isso reverteu em bênção de Deus, aleluia, reverteu em portas abertas, reverteu em salvação para a nossa alma. Digam amém. A graça de Deus também, eu vou adiantar aqui, ela nos promove no reino. Você que quer ficar sentado na igreja a vida inteira, então você tem só a graça da salvação. Eu tenho a salvação. Aliás, tem igreja que prega que uma vez salvo, salvo para sempre. Eu não acredito nisso, né? Você pode pecar, pode sair da igreja, você está salvo, não é? Mas não é bem assim. Qual que é o objetivo de Deus para nossa vida ao nos dar a sua graça? Primeiro, Ele nos deu a salvação através de Jesus. Mas é só isso? Será que Deus, na verdade, espera de mim somente aceitar Jesus, batizar nas águas e mais nada? Não. Deus espera de nós que sejamos seus discípulos. Diga, a graça de Deus foi para nos salvar e nos fazer verdadeiros discípulos. Amém? Logo em seguida que Jesus voltou do deserto, a Bíblia diz que ele saiu escolhendo seus discípulos. Homens leigos, simples, até semi-analfabetos, pescadores. Jesus pegou pedras grossas, né? Jesus foi para o deserto, foi provado, para tirar daí o texto, foi provado, e ele voltou preparado para agora formar um grupo de discípulos. Esse é o segundo ponto da graça. A graça de Deus, ela me dá todos os benefícios desse mundo, para que eu possa glorificar a Deus e conhecê-lo e saber que Ele é bom. Deus é bom, aleluia. Deus é maravilhoso. Deus é aquele que você não precisa fazer nada, né? Você simplesmente precisa crer nele, adorá-lo, você não precisa fazer nenhuma obra. Jesus já foi no Calvário e fez toda a obra necessária para que a graça de Deus pudesse abundar sobre as nossas vidas. Mas e aí, é só isso? Não. Deus tem uma proposta um pouquinho maior. Ele quer que você se torne também um discípulo. Digam glória a Deus. Um discípulo. E em meio aos discípulos, a Bíblia nos mostra que Paulo, ao experimentar a graça, vamos ler aí em Coríntios capítulo 12. Eu vou ser breve aqui para mim orar por vocês. Mas 1 Coríntios 12.
12:7. Aliás, perdão, 2 Coríntios 12:7. Aleluias. 2 Coríntios 12:7. Vamos lá. Olha aí que beleza. Vamos ler juntos? A NVI é muito boa, vamos lá. Para impedir que eu me exaltasse, aí está o problema da graça. Há muita graça. Por isso que Jesus foi para o deserto. Porque a graça era grande demais. Jesus foi para lá para ser quebrado. E Paulo também vivia nessa graça. A Bíblia diz que as pessoas desejavam tocar em Paulo para ser curado. As pessoas mandavam lenços. Tamanha era a unção que tinha sobre Paulo, que mandavam lenços dos doentes e levavam para casa, e essas pessoas eram curadas. O homem que atravessou as fronteiras depois de Jerusalém para trazer o evangelho para os gentios, que somos nós, não é? Nós recebemos de Paulo a palavra. Foi ele que atravessou os mares, né? Enfrentou naufrágios, navios se espedaçaram no meio das tempestades, enfrentou N dificuldades para levar o evangelho até nós. E Paulo naturalmente se sentia um cara vencedor. Quem aqui é um vencedor? Diga amém. É por isso que vem o espinho na carne. É por isso que às vezes são provados. E ele fala aqui, para impedir que eu me exaltasse, para que eu me tornasse muito vaidoso, né? Ó, Clarice, você canta muito bem. Nossa, Clarice, mas você, puxa, cuidado. Essa glória é para o Senhor Jesus. O que você faz que você é bom no que você faz? Pastor, eu sou um eletricista de primeira. Pastor, eu sou um motorista que, puxa, você tem que ver. Você nem sente dentro do carro quando eu estou dirigindo. Cada um de nós temos uma habilidade. Mas depois que convertemos e aceitamos Jesus como Salvador e recebemos a graça, então nós precisamos viver uma vida de transferir toda a glória e toda a honra ao Senhor Jesus. Não aceite a glória para você. E Paulo, quem sabe, né? É Deus que conhece o coração da gente. É Deus que conhece a sua estrutura. É Deus que sabe até que ponto Ele pode te provar, até que ponto Ele pode me provar. Deus sabe dessas coisas. Então Paulo escreveu dizendo assim, para impedir que eu não me exaltasse por causa da grandeza das revelações, foi-me dado, o quê? Um espinho na carne. O que é esse espinho na carne que você passa? Deus quer saber se você vai continuar fiel. Deus quer saber se você vai continuar vindo à igreja, pois foi na igreja que eu fui abençoado. Deus quer saber se você vai continuar dizimando, ofertando, glorificando, cantando, tocando. Paulo tinha uma missão poderosa. E a Bíblia diz que 3 vezes ao dia, né? Pula para o próximo versículo, o 8. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim. Vai para o 9 para terminar. Mas ele me diz, vamos lá? Abre aspas. Ninguém sabe ler aqui não, irmãos. Tem gente de faculdade, todo mundo de faculdade. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Minha graça é suficiente para você. Minha graça te basta. Você precisa entender que a graça traz grandes milagres, grandes bênçãos. E nessa semana Deus vai te dar uma grande bênção. Levanta a mão, toma posse da gente. Pelo amor de Deus, nessa semana Deus vai te dar uma grande bênção. Eu acredito nisso, na justiça dele, porque Jesus já pagou o preço. Jesus já foi lá na cruz para me dar vitória. Mas Paulo está dizendo assim, Senhor, eu atravessei os mares, eu abri igreja em Éfeso, eu abri igreja em Corinto, eu abri as 7 igrejas da Ásia. Senhor, é muita coisa, já fui jogado do muro para baixo. Tira de mim essa prova. Tira de mim. Na verdade, Paulo tinha uma doença, né, que chama mensageiro de Satanás, que é uma doença. Ele tinha uma doença. Não é Satanás que batia nele, ele tinha uma enfermidade que não foi colocada por Deus. Não é Deus que coloca enfermidade na gente, mas às vezes Deus permite. Às vezes Deus permite uma situação. Quem sabe você viveu ou está vivendo uma situação.
As pessoas que foram ao encontro, elas ficaram 3 dias lá. Não é o mesmo conforto da nossa cama, não é o mesmo conforto da nossa casa. O tempo inteiro só porrada, né? Só batendo na gente. E ali a gente resolve dar um passo a mais, subir um degrau a mais, servir a Deus melhor. Ali nós aprendemos sobre idolatria, aprendemos sobre feitiçaria, ali aprendemos sobre macumbaria, sobre ocultismo, sobre mentira, sobre roubo. Ali no encontro aprendemos centenas e centenas de coisas que o Espírito Santo vai mexendo conosco, vai balançando a nossa estrutura e nós vamos cedendo. Ali no encontro vai pessoas que mexem com drogas, que fumam maconha, que bebem cachaça. Primeiro dia do encontro, tinha um rapaz lá que na hora o pastor Miranda ministrou a mensagem, Peniel, ele estava falando muito, né? Falando e aí eu fui conversar com o pastor que levou ele. Ele falou: pastor, o que é? Ele falou: não, pastor, ele me veio, inclusive trouxe um litro de pinga dentro do ônibus. Trouxe um litro de pinga dentro do ônibus. E claro, o objetivo do encontro também é esse, é levar as pessoas para se libertar. O cara leva a droga dele, leva o cigarro dele. Agora nós vamos ver o resultado depois do encontro, realmente quem vai levar a sério. Amém? Então, e o pastor está pregando, e ele fala, e ele atrapalha e tal. Aí eu fiquei um pouquinho perto dele, ele estava delirando, tadinho. Mas teve uma coisa interessante que eu já vi na sexta-feira no encontro. Quando o pastor Miranda botou todo mundo de joelho na cadeira, todo mundo de joelho na cadeira, eu percebi uma coisa: ele ficou sentado, ele não ajoelhou. E eu estava de olho nele, pertinho atrás dele. Aí ele olhava para lá, olhava para cá, todo mundo ajoelhado, orando, né? Ele olhava para um lado, olhava para o outro. Sabe o que aconteceu? Ele ajoelhou também. Glória a Deus. Opa, o Espírito Santo também entra no corpo do bêbado. O Espírito Santo também entra na mente do bêbado. O Espírito Santo também entra na mente do drogado. O Espírito Santo também entra na mente até do doido. E ele fica sarado, porque é para isso que o Espírito Santo de Deus opera no nosso meio. Pode glorificar, diga glória a Deus. Aleluia, bata a palma com alegria e diga: o Espírito Santo, ele entra onde ninguém pode entrar. E Paulo falou: Senhor, 3 vezes ao dia eu estou orando para o Senhor afastar de mim. Para de orar para Deus afastar o problema. Você já conhece a Deus? Dá graças. Para de orar. Irmãos, tem coisa que eu parei de orar. Parei de orar. Eu conheço a Deus, eu sei quem é Ele, e eu conheço a graça dEle. Então deixa Ele agir, seja qual for a área da sua vida, do seu trabalho, da sua família, seja qual for a área pessoal. Para de pedir, quando dobrar o joelho, faça isso. Jesus deu o caminho das pedras, Jesus deu o endereço da bênção. Ele falou: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Paulo, para de orar, porque eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Você sabe por que Jesus não reclamou na cruz? Sabe por que Jesus não blasfemou? Nem com o beijo de Judas ele ficou bravo. Você já pensou alguém que puxa o tapete, que joga para trás, dá vontade de comprar um revólver, dar um tiro na cabeça? Depois é Jesus não. Jesus falou com Judas assim: o que você tem de fazer, faz logo. Eu tenho pressa. Lá na mesa da ceia, falou: o que você tem de fazer, corre lá. Vai rápido. Eu quero resolver isso logo. Porque a graça de Deus está vindo sobre o mundo, e todos os homens vão receber ela. E não é você, Judas, que vai impedir. Diga glória a Deus. Quando Pedro cortou a orelha
orelha do soldado. Jesus acorrentado ali, e o soldado já chutando a boca dele. Ele teve tempo de ir lá no chão e falar: Pedro, não faça isso, não impede a obra que Deus tem na minha vida. E ele colou a orelha do soldado e falou: Pedro, Pedro, cuidado, porque com quem com ferro fere, com ferro será ferido. Está tudo no controle. Digam amém. Mas ele me disse, vamos falar juntos: minha graça é o suficiente a você. Levanta a mão e diga: a graça de Jesus é suficiente. Agora vamos em Timóteo. O maior discípulo de Paulo foi um menino que cresceu no Evangelho, chamado Timóteo. Eu vou encerrar te dando esses 3 caminhos agora. Como crescer na graça. Quem quer crescer na graça, diga amém. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. Olha como que Paulo se apresenta a Timóteo. Paulo já estava preso. Em Roma. Mas ele tinha um discípulo que estava treinando para que fosse forte na graça de Deus, para que se tornasse um grande homem. E se tornou um grande homem. Aleluia. 1 Timóteo 1, 2. Vamos ler juntos? Olha lá, ó. A Timóteo. Ele está escrevendo. Na verdade, Paulo, lá da prisão, ele estava dando um treinamento para Timóteo, lá na Ásia. Paulo estava em Roma. E são 2 cartas, vamos falar das 2. Olha lá. A Timóteo, vírgula, meu verdadeiro filho na fé. De quem você é filho na fé? Quem que pregou a primeira vez para você? Procura alegrar essa pessoa. Fica firme com Jesus. Porque naturalmente essa pessoa pagou preço, ou continua pagando preço, orando por você, jejuando, tentando te ajudar. Tenta honrar. E Paulo fala: ah, Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graça. O que mais que ele acrescentou? E paz. Vamos lá? Graça, misericórdia e paz. Tá. Da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Agora olha o versículo seguinte, por favor. Que coisa interessante. Partindo eu para Macedônia, roguei que você permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. O que Paulo, que agora estava preso, ele precisava de alguém que fosse sua confiança, porque ele tinha aberto várias igrejas, né? Várias. Mas essa leitura fala que quando Paulo foi preso, apareceu um monte de gente para tirar o povo de cabeça. Falar: esse negócio de Paulo aí, ele vai morrer, vai perder a cabeça, vai ser decapitado. E começaram a semear, né? Semear contendas, heresias, né? Para que as pessoas voltassem ao passado delas. Mas a semente que caiu na boa terra, escuta essa: a semente que caiu na boa terra, ela vai ser regada, ela vai germinar, ela vai nascer, ela vai crescer e ela vai dar fruto. Levanta a mão e diga: eu sou esse fruto. Diga: eu sou o fruto da semente que caiu na boa terra. Aqui na minha Bíblia diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, diga comigo: meu verdadeiro filho. A Timóteo, meu verdadeiro filho. Você é um verdadeiro filho? Por que Deus falou no batismo de Jesus? Deus desceu através de uma pomba e falou assim: eis aí o meu filho amado. Paulo não ousou falar isso de Timóteo, pelo menos por enquanto. Pelo menos por enquanto ele não ousou. Falei: puxa vida, esse cara
é meu amado mesmo. Ele morre para mim. Ele falou, não, Timóteo por enquanto é um cara verdadeiro. Vale a pena eu deixar a igreja de Éfeso nas mãos dele. Eu sei que o que eu ensinei para ele, está no capítulo 2, o que eu ensinei para ele, ele vai confiar a muitas pessoas sérias, aleluia, e a palavra de Deus não ficará presa, diga amém. Você sabe para que Deus chamou? Não foi só para te encher da graça, mas foi também para colocar na sua vida responsabilidades, para que você saiba que tem pessoas aí fora, que precisam da igreja, e você é a igreja. Você precisa estar envolvido com a verdade, você precisa estar comprometido com a verdade, você precisa estar sendo preparado para que Deus possa te usar, aleluia. Eis aí, né? Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Quem é um verdadeiro filho na fé? É aquele que recebeu a graça e não deixou ela morrer. Amém? É aquele que levou a sério. Eu há 40 anos, eu aceitei essa graça. Muito leigo de tudo, cego de tudo. Qualquer um de nós que estamos aqui, seja você um doutor, uma doutora, que tem um currículo, um canudo, não importa. Deus é capaz de pegar o homem debaixo da ponte e fazer dele um instrumento. Deus é capaz de pegar o mendigo, desde que nós vamos lá levar essa semente, desde que estejamos dispostos a levar essa graça até onde as pessoas estão, digam amém. Agora vamos na segunda carta, ver como é que Paulo trata Timóteo. Segunda carta, glória a Deus. Capítulo 1. Capítulo 1. Versículo 1. As bênçãos são as mesmas, mas vamos ler aqui. Vamos lá? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Vai, 2. A Timóteo. Lê aqui, irmãos. A Timóteo, meu amado. Quem recebe aí? Meu verdadeiro filho. É o primeiro degrau depois da graça, de confiança que alguém te dá, de você ser verdadeiro, de você ser sincero, de você abraçar a fé e abraçar a visão, de você não olhar para o homem, de você não olhar para o passado, de você não olhar para as suas dificuldades, porque Paulo orou 3 vezes o dia, e Jesus falou assim: a minha graça te basta, chega. Paulo, para de orar, eu não vou resolver isso, eu não vou abrir essa porta, eu não vou te curar dessa cegueira, eu não vou te curar dessa epilepsia. Os historiadores acreditam que eram 3, um dos problemas ele tinha, ou ele tinha malária, febre amarela, que o ameaçava de morte, ou ele voltou a ser cego, porque quando Paulo conheceu Jesus, lá no capítulo 9 de Atos, a Bíblia fala que ele ficou cego, e o profeta orou e ele voltou a enxergar, ou ele voltou a ficar cego, ou ele tinha malária, cegueira ou epilepsia. Alguém já viu um epilético? Quem já viu? Não deve ser fácil, né, irmãos? Principalmente aquele epilético que está num grau pesado, que bate para todo lado e baba. Imagina o apóstolo. Agora compara esses problemas com os seus. Quais são os seus problemas? Por que você parou? Por que você não dá uma engrenadinha aí e valoriza essa graça, essa bondade, essa maravilhosa graça de Deus de ter nos salvado na cruz? Por que não estamos mais envolvendo com o compromisso? Paulo chama Timóteo de meu verdadeiro filho. Mas na segunda carta,
ele ousa falar as mesmas palavras que Deus falou com Jesus. Aleluia. Ele ousa falar a Timóteo: meu amado filho, a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor esteja e permaneça contigo. Digam amém. Onde estão esses estágios, pastor? Você precisa descobri-los. Eu estou vivendo na graça, que bom, eu estou na igreja, eu venho ao culto no domingo, está uma bênção, glória a Deus. A graça de Deus é para isso mesmo, é para nos sustentar na fé, é para nos manter de pé, é para que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. Mas a graça de Deus também, às vezes ela permite que sejamos provados. Às vezes a graça de Deus nos leva a um deserto que eu fico meio em dúvida: será que eu pequei? Será que eu não estou orando? Será que eu não estou devolvendo dízimo? Não, nada disso. É porque muitas vezes o mesmo Deus que te dá a graça, pastor Regiane, também resolve colocar um espinho na sua carne. O mesmo Deus, Clarice, que te enche de graça quando você canta, é o mesmo Deus que coloca um espinho na sua cara. E aí você baqueia. E aí vem a dúvida. E aí eu desanimo, aí eu não vou vir no culto. Eu perco as forças. Mas o que vai nos livrar disso? O que vai nos livrar disso é a gente não abrir mão de ouvir a palavra de Deus, porque é Deus que vai todo dia falar com você. Paulo falou: 3 vezes ao dia eu orei, e Jesus veio e falou com ele, porque ele buscou a Deus dizendo: Senhor, livra de mim esse espinho na carne. Mas o Senhor falou: não, a minha graça vai abundar muito mais quando você entender que às vezes eu te provo e às vezes eu te abençoo. Aleluia. Às vezes eu te dou a graça, às vezes eu te dou a misericórdia, às vezes você está cheio de paz, mas às vezes também eu te ponho no deserto. E é sobre esse degrau que precisamos nesse dia, nessa semana, galgar sobre ele, porque o Deus que um dia chamou Jesus de meu filho amado, nesta noite ele está dizendo: eis aqui meus filhos amados, em quem eu me alegro. Eis aqui meus filhos amados, em quem eu tenho alegria. Glória a Deus. Digam amém. Então a paz, a graça, como eu já falei, é o favor imerecido. Eu não mereço, mas Ele tem prazer de me dar a sua bondade. Misericórdia. Misericórdia é uma palavra grega. Misericordia, mais ou menos isso, que significa a bênção do livramento. Deus nessa noite trouxe você aqui, mas nessa semana te deu muito livramento. Alguém conhece a mulher que apareceu morta dentro do rio? Despida, sem roupa, com o rosto inchado. Essa senhora não está mais debaixo dessa palavra. Alguém não teve misericórdia dela, matou ela. Mas nessa noite, o Deus que nos livra dos homens perigosos está aqui. E Ele te livrou de uma bala perdida, te livrou de um assalto, de um acidente. Ele te livrou de cair daquele andame, de enfiar o pé dentro do buraco. Ele te livrou de comer uma comida. Fica de pé, Brasilina. Ele te livrou, mas a senhora acabou comendo sem saber, né? Pode sentar. A Brasilina foi para o banheiro umas 50 mil vezes, coitado. Então diga: a paz. Diga: a paz vem de Deus e significa estar bem de espírito. A nossa igreja saúda dizendo: paz seja convosco. O que é a paz, pastor? A paz é aquele momento
que você quase sai do chão, você quase levita de tanta coisa boa. A paz é aquela manhã que você acorda feliz, alegre. Puxa, que maravilha! A paz é estar bem de espírito. O meu espírito está tranquilo. Tem um salmo na Bíblia que diz: como a corça suspira pelas correntes d'água, assim minha alma suspira por ti, ó Deus. Esse é um salmo dedicado às pessoas que estão aflitas. Esse é um texto bíblico que é dedicado a alguém que não aguenta mais, que está na depressão, que está chorando, que está desesperada. Ela não suporta mais. Por isso nós temos que sair do nosso comodismo e levar uma palavra de paz para alguém. Porque Jesus falou: a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. Quem recebe essa paz que vem do alto aí, levanta a mão e diga: eu recebo a paz que vem do Senhor sobre a minha vida. Eu recebo a paz que foi conquistada na cruz, através da morte do Filho de Deus. Diga: a bênção nos expõe, a prova nos esconde. Por que Deus falou por que Jesus falou com Paulo: ô Paulo, minha graça te basta, porque enquanto você está sendo provado, você está escondido, você está me buscando, você está orando. Quando eu estou abençoado, eu vou comemorar a minha bênção. Eu preciso comemorar, eu preciso dar testemunho. Eu preciso vir aqui e falar: olha, aconteceu isso. Eu estava assim, agora estou assim. A porta estava fechada, mas ela abriu. Eu estava bebendo, mas eu parei de beber. Eu estava fumando droga, mas eu joguei a droga na fogueira. Eu estava fumando cigarro, o cigarro eu joguei fora. Agora eu estou na graça, na bênção de Deus. Então a bênção nos expõe. E quando a bênção nos expõe, o inimigo se levanta. Por isso Jesus foi para o deserto. Você sabe qual é o segredo disso, meu irmão Rafael? É porque ninguém no mundo nunca tinha sido chamado filho de Deus. Aliás, quem ousava fazer isso morria. É tanto que eles pegaram Jesus aí, quando ele se declarou filho de Deus. Falaram: blasfêmia! O cara raspou as vestes, sacerdote. Já viu o filme? Quando Jesus falou filho de Deus, vira um desespero ali, porque ali, na própria boca dele, ele entregou aos inimigos, porque a lei dizia que ninguém poderia declarar-se filho de Deus. Então a bênção nos expõe, a prova nos oculta, a prova nos esconde, a prova nos protege. Por isso que quando eu estou sendo provado, eu preciso entender isso. Jesus foi 40 dias para o deserto e lá ele se ocultou, porque ainda não era hora de manifestar a bênção. Não era hora de manifestar a graça, Paulinho. A graça viria na hora certa, mas agora era hora de ocultar. Era a hora da prova. Eu quero dizer para você, hoje 26 de junho, pode ser que você esteja sendo provado. Eu estou constantemente sendo provado, mas eu já entendi isso. O que eu estou pregando eu vivo. Eu não deixo subir aqui para pregar porque eu estou passando por uma luta. Eu não deixo subir aqui pregar porque eu estou passando por uma prova. Não. Eu vou subir aqui e vou pregar do mesmo jeito, porque eu sei que a graça de Deus me basta. Ela é suficiente. Não preciso de mais nada. Só do Senhor ter morrido na cruz, isso é o bastante. Então quando você estiver sendo provado, levanta a sua mão e diga: Senhor, só da sua morte na cruz por mim, e o meu nome está escrito no livro da vida, isso me basta. Isso me basta.
Digam amém. A prova nos esconde, nos oculta. A bênção nos traz momentos de alegria. Nenhuma bênção nesse mundo vai te dar alegria toda a vida. Você pode estar almejando uma coisa muito grande. Quem está almejando uma coisa muito grande? Eu estou. Levantar as duas mãos, o pé direito, o pé esquerdo. Quem está almejando uma benção grande, assim, uma grandona? Levanta a mão e diga assim: a minha benção vai chegar. Mas ela não te trará uma felicidade eterna. Ela vai trazer alegria? Não vai. Mas quando você está na prova, na luta, gemendo, e aí você fala: Jesus, aleluia, isso te traz felicidade eterna. A benção é boa, não, beleza, vou fazer tão churrasco. Que benção, mas passa. Tudo passa, o carro novo passa, a casa nova passa, tudo passa. É por isso que a maioria dos homens vivem frustrados. Os ricos vivem frustrados, os artistas vivem frustrados. Eles ganham bilhões, viajam tudo do país, têm os melhores carros, andam os melhores aviões. Mas você ouve muito testemunho deles aí. Muitos se drogam, outros suicidam, se matam. Então acostume com as duas coisas, mas fique com a graça, porque a graça é melhor que a vida. A graça é melhor que a vida. Amém? Porque a graça nos dará a vida eterna. A bênção nos traz momentos de alegria. A prova nos traz esperança eterna e longevidade. Quem está na prova, irmãos, ele tem esperança, ele não desiste. Quem conhece Jesus recebe mais prova do que bênção. Sabia disso? Só que a gente passa tanta luta que quando vê uma bênção, como é que é, gente? É verdade ou não é? A gente é exprimido. O verdadeiro crente. Agora quem está na igreja, você não está nem aí, meu irmão, mas quem está realmente na fé, quem está realmente querendo fazer a obra, quem está levando a sério o altar, meu amigo, ó. Tá. Frequentador de igreja não passa a prova. Discípulo passa a prova. Discípulo passa a prova. O que significa a palavra discípulo? Aquele que se parece com o mestre. A palavra discípulo é esta: é alguém que parece com o mestre. E aonde você parece com o seu mestre? Em que ponto? Por isso que os discípulos, nenhum deles aceitaram morrer igual Jesus. Nenhum deles. O que chegou mais perto foi Pedro. Falou: não, eu não posso morrer igual ele. Eu tenho que deixar uma marca para o mundo. As pessoas que vão assentar nos bancos da igreja precisarão saber que eu não fui digno de morrer igual a meu Senhor. Eu não fui digno de morrer igual a Ele. Bem parecido, né? Santo André morreu na cruz chamada X, que está lá na autoescola. Na autoescola você vê lá, eu acho que eu comentei isso aqui outro dia. Lá na autoescola, quem está fazendo carteira, tem um sinal lá, acho que é passar de nível, né? Quando passa na linha. Cruz de Santo André. Que crucificaram ele em forma de X. Aí homenagearam ele com esse negócio aí. Então, seja um discípulo. Ô jovem, esteja disposto a ser um discípulo. Esteja disposto a crescer na graça e no conhecimento.
Quantos de nós que não lemos mais a Bíblia, irmãos, se tem uma coisa que é prazerosa, é ler a Bíblia. Pega a Bíblia, pega essas histórias dos discípulos de Paulo. Nós temos uma história semelhante logo no livro seguinte, que é Tito. Tito tem as mesmas expressões de Timóteo. Tudo que Paulo falou para Timóteo, falou para Tito, os dois discípulos amados dele. Paulo lá em Roma, e os dois ficaram lá, cada um cuidando de uma igreja, tentando consertar os problemas, porque a igreja tem problemas. Igreja é batalha. Se você quer mexer com esse negócio de igreja, quer congregar, quer cantar aqui em cima, quer ser um missionário, quer tocar, esteja disposto a enfrentar as batalhas, as lutas. O diabo vai atacar você, vai atacar seu marido, vai atacar seus filhos, vai te atacar no serviço, vai te atacar onde você passar, porque o diabo sabe que se você continuar, você vai dar prejuízo para o inferno, então ele te ataca.